Olá pessoal, bem-vindos a mais uma inusitada série de tutoriais em Cinema 4D. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Nesta série veremos como criar uma vinheta similar à vinheta de abertura dos tutoriais do site Audio VFX. Eu digo similar porque essa vinheta, no caso, foi feita em 3D Studio Max. Mas, como é chegada a hora da gente fazer um tutorial em Cinema 4D, por que não fazer a mesma coisa no Cinema, né? Fica mais desafiante, mais interessante. Vamos então dar pausa aqui e iniciar. Embora a parte de modelagem dessa vinheta não seja tão complexa, vai ter alguns momentos que vão precisar de um pouco de criatividade para chegar em resultados de forma otimizada. Nós já vamos ver aqui. Eu vou começar criando aqui uma simples esfera. Então vamos aqui na parte de primitivas, pego um Sphere. Eu posso aceitar aqui no painel objeto o raio de 100 metros, está ok. Mas eu vou alterar o número de segmentos para 48 para dar uma densidade de malha mais arredondada. O resto pode ficar em default. E agora nós vamos criar um segundo objeto, através do qual nós vamos fazer uma operação booleana de subtração com essa esfera. Então voltamos no painel de primitivas e pegamos um tubo. Vamos imediatamente alterar aqui, né, para você ver que ele está enorme. Então a gente vai passar o Inner Radius para 90. Eu já tenho as medidas prontas já para que a gente possa não perder tempo calculando isso, tá certo? O Outer Radius eu vou colocar em 110. O número de segmentos eu vou colocar em 72. Eu sempre dobro. E o Height eu vou colocar em 20. Se a gente observar aqui, tanto na vista de cima quanto na vista lateral, a gente percebe que esse tubo ele faz uma leve interseção com esse cinturão aqui da esfera. Ele entra um pouquinho para dentro dela. E é justamente essa parte que nós vamos tirar da esfera ao fazer a subtração dos dois objetos. Para isso, nós vamos utilizar o comando bool, que fica nesse menu aqui. Eu pego o bool e, como você pode ver, a simples aplicação dele na cena não faz nada. A gente tem que informar quais objetos vão estar em jogo. E nesse caso, a ordem de assimilação aqui para dentro da hierarquia faz diferença. Porque quando a gente vê aqui no Boolean Type, a gente tem A subtract B. Na verdade, A é o primeiro objeto e B é o segundo. Então a gente tem que pegar primeiro o tubo, colocar dentro da hierarquia e em seguida colocamos a esfera. Você pode ver, se a gente renderizar a cena aqui, que a gente tem exatamente a parte que estava em contato com a esfera. Desculpa, foi retirada quando foi subtraído. Então vamos mover adiante. A parte de operação booleana já está pronta. Agora nós vamos copiar esse objeto booleano. Eu posso simplesmente pressionar minha tecla Ctrl, clicar e arrastar. Gera uma instância, mas elas estão ocupando o mesmo lugar no espaço, por isso a gente só vê uma. Então vamos alterar a posição das duas, né? Qualquer uma delas selecionadas, eu vou aqui no painel de coordenadas e vou digitar aqui em X menos 110. E para outra eu vou fazer o oposto, vou digitar 110. Então dá esse distanciamento aqui para nós entre os dois objetos. Se quiser renderizar, correto? Agora nós vamos mover então para o próximo objeto, que é, na minha opinião, o mais interessante em termos de modelagem desse procedimento todo aqui. Nós vamos fazer os aros que ficam orbitando em torno das esferas. Para isso a gente tem que usar um pouco o cérebro para fazer as instâncias e tudo funcionar
juntamente de acordo. Vamos começar criando o primeiro deles então. Eu vou de volta no meu painel de primitivos e dessa vez eu vou pegar um torus. Vamos então voltar aqui no painel objeto e vamos fazer as alterações necessárias. O raio dele vai ficar com 105. O ring segments eu vou botar para 72. Eu sempre dobro, eu tenho esse costume, tá certo? O pipe radius eu vou descer para 2, ele vai ficar bem fininho. E o pipe segments eu vou dobrar para 36. Perfeito. Então a gente vê aqui na vista de cima que ele está posicionado no centro entre as duas esferas. Vamos posicioná-lo inicialmente junto à primeira delas aqui, a da esquerda. Então basta ir no painel de coordenadas e colocar o que para x? Menos 110. Então agora ele está alinhado com essa esfera. E eu vou maximizar o painel aqui de cima para ficar mais interessante, porque agora nós vamos mexer aqui na circunferência dele. A gente tem esse painel Slice que gera seções, tá certo? Você vê que o default vai de 0 a 180 graus. Então o simples fato da gente habilitar isso aqui já vai comer metade dele, porque faz o fatiamento, né, que é o slice de 0 até 180 graus. O contrário, né, pode ser no sentido anti-horário. Aqui eu vou alterar de 180 para 60 graus, dando uma circunferência menor ainda. Então eu tenho um aro aqui pronto e centralizado em relação à esfera. Agora eu vou fazer uma cópia desse torus. Eu vou pressionar Ctrl, vou clicar e arrastar para cima aqui, e nessa cópia eu vou alterar o From para 65 e o To eu vou colocar 125, ou seja, ele também vai ter um ângulo de 60 graus, mas ele vai ter um espaçozinho aqui para dar uma diferenciação, né? Então quer dizer, esse aqui termina em 60 graus, o outro começa em 65 e vai até 125, entendeu? Tudo bem. Movendo adiante, vamos fazer mais uma cópia. Vou pressionar Ctrl, jogar para cima. E agora a medida vai ser 180 até 240. Essa medida vai me criar mais um com um ângulo de 60, saltando uma seção de 60 graus aqui. E finalmente fazemos mais uma cópia, a última delas. E aqui eu já calculei, nós vamos fazer de 245 até 305. Então vai dar para a gente esses quatro objetos aí. Eu vou retornar para a vista de perspectiva. A gente pode renderizar aqui. A gente só está vendo um lado, mas a gente vê eles aqui direitinho. Muito bem. Nesse ponto, a gente pode agora juntar esses quatro objetos em um só. Para isso, nós vamos selecionar os quatro objetos. Não precisa selecionar os tags, não, só os objetos aqui. Pressionando Ctrl. E eu vou transformá-los em malha nesse botão aqui. Você vê que o ícone deles agora virou um triângulo. E nesse estado, eu posso então vir aqui em Objects e dar Connect e Delete, que vai gerar a cópia, já deletando os quatro originais, todos em um objeto apenas, certo? Neste ponto, eu vou fazer a animação já desses objetos aqui, para quê? Para quando eu copiar ele já ir com animação, eu não precisar de fazer de novo. São essas coisas que a gente tem que pensar antes de fazer, para evitar, né, o refazimento do mesmo processo à toa. Então, para isso a gente tem já que configurar o timeline para o tamanho da animação final. Nós temos aqui 90 frames, a 30 frames por segundo, nós temos o que? 3 segundos de animação. Se a gente quiser uma animação de 8 segundos a 30 frames por segundo, é só multiplicar 8 por 30 que vai dar
240. Então a gente puxa aqui o timeline para mostrar todos os frames, tá certo? Coloco o meu timeline aqui no 0. Seleciono o objeto, ele já está selecionado, mas eu me certifico mesmo assim. E vou aqui no painel de coordenadas. Agora eu vou descobrir aqui qual eixo que eu quero mexer para animar ele. É exatamente esse aqui. Eu falo isso porque ele não tem, né, o Cinema 4D não usa XYZ, ele usa H, P e B aqui em vez. Mas tudo bem. Vou voltar para 0 aqui. Então, certificando que a agulha esteja no primeiro quadro, eu vou marcar um keyframe. Aliás, eu vou selecionar só aqui. Eu vou pressionar Ctrl e marcar o meu keyframe. Levo a minha agulha para o último quadro e altero aqui para 720 graus. Você sabe que 700 é 360 vezes 2, ou seja, 2 revoluções sobre o eixo da esfera. E no Cinema 4D a gente tem, né, que registrar o keyframe novamente. Eu posso fazer alteração. Para isso a gente pressiona Ctrl e clica de novo no keyframe. Agora a gente pode mexer aqui na agulha e a gente vê nas 3 vistas aí, nas 4 vistas aliás, né, o objeto rotacionando em torno do círculo. Muito bem. Movendo adiante, vamos reposicionar esse objeto. Eu vou colocar ele 15 graus em Y, vai subir um pouquinho, tá certo? E agora eu posso fazer a cópia dele. Eu vou selecionar ele aqui, pressionar Ctrl, empurro para cima. E na nova cópia, eu vou fazer justamente o oposto aqui. Vou botar um sinal negativo na frente do 15, jogando a cópia para baixo. Então, renderizando a perspectiva, a gente vê isso aqui. Certo? Você vê, são coisas simples, mas que dão uma vida, né? A animação, principalmente na hora que a câmera estiver no lugar certo, que dá uma dinâmica muito interessante. Então agora nós podemos copiar esses 2 objetos aqui. Temos 2 cópias. E eu vou alterar o parâmetro X para 110. Mágica? Não, só usar a cabeça. Então a gente tem já os objetos girando em torno das 2 esferas. Eu vou parando por aqui para vocês poderem digerir todas essas informações aí. Nós continuamos daqui uns 3 dias, a gente se vê de novo. Um abraço a todos. Aqui falou Bruno 1 para VFX.